chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus pôs no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu. Bem-aventurados são os que creram, os que não viram e creram. Amém. Palavra do Senhor. Irmãos, vocês já pararam para pensar que em algum momento um cristão ele pode passar por um momento de incredulidade, ele passar a não crer? Muitas vezes nós pensamos que um crente, por ter já passado por profissão de fé, ter demonstrado várias vezes que Cristo é o seu Senhor e Salvador, esse crente não passa por um momento de incredulidade. Muitas vezes acaba acontecendo isso. Percebemos que muitos cristãos passam por esses momentos de incredulidade, ou que esse pecado da incredulidade, ele retorna. A incredulidade é um pecado. Então, muitas vezes, nós como cristãos, deixamos esse pecado retornar. E aqui no texto que lemos, vemos que Tomé, um discípulo de Cristo, passou por esse pecado, passou por isso. Ele retornou com o pecado da incredulidade. E Tomé era um homem temente a Deus, ele seguia o Senhor, ele estava sempre com o Senhor, era um discípulo que estava sempre com o Senhor. Mas mesmo assim ele passou por isso. Aqui no verso 24, diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Esta é a segunda vez que Jesus aparece aos discípulos. A primeira vez, se a gente for voltar, está lá no verso 19, que foi nesta primeira aparição, Tomé não estava com eles. Então, Tomé, mesmo que mostrasse todo amor, sinceridade, no seu relacionamento ali com Jesus, ele perdeu uma grande oportunidade de ver Jesus ressuscitado quando não estava no meio dos irmãos, quando ele se afastou desta comunhão que ele estava com os discípulos. O texto aqui não revela onde Tomé estava, o que ele estava fazendo, não justifica a ausência de Tomé. O texto não é claro, não fala sobre isso. Mas nós podemos aqui aprender que podemos passar, nós corremos o risco, o perigo de nos afastarmos da comunhão com nossos irmãos. É muito perigoso quando nós afastamos da comunhão dos nossos irmãos. E quando nós corremos esse risco de não ver, no caso, a manifestação de Jesus, a manifestação de Cristo, que são sempre maravilhosas, sempre são desafiadoras, e elas também sempre nos encorajam. E como é que ele se manifesta na comunhão dos irmãos? Através dos louvores, através da palavra pregada, através dos testemunhos dos irmãos. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre em comunhão com nossos irmãos. Nós precisamos estar sempre presentes com o corpo de Cristo. É através dessa comunhão que nós vamos aprender. O comentarista J.C. Ryle, acho que é assim que se fala o nome dele, eu tentei achar o nome dele, ele fala o seguinte: jamais ausente-se da casa de Deus, sempre tem sem ter um motivo justo, nunca falte a participação na ceia do Senhor, quando é ministrada na igreja, e jamais despreze os meios de graça. Esse é o único meio de sermos crentes saudáveis e fortes.
Os sermãos que desnecessariamente perdemos podem conter uma palavra preciosa em ocasiões oportunas para nossas almas. Os cultos e as reuniões de orações, dos quais nos mantemos distantes, talvez sejam as reuniões que poderiam confortar, fortalecer e vivificar os nossos corações. Pouco imaginamos quando nossa saúde espiritual depende desses pequenos, irregulares e habituais recursos, e quanto sofremos de não aproveitarmos. Esse texto desse comentarista me marcou muito quando estava falando que muitas vezes nós não damos atenção até às pequenas reuniões, em pequenos momentos, enquanto Deus pode estar falando conosco. É importante nós participarmos de todas as atividades da nossa igreja, estarmos em comunhão com nossos irmãos. Nós possamos, através da comunhão com nossos irmãos, nós podemos fortalecer uns aos outros. E como diz o nosso tema, a família de Deus precisa estar sempre em comunhão. Nós precisamos, como família, estar sempre em comunhão. No verso 25, nós vemos o seguinte, que então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então nós vemos aqui que Tomé, ele mesmo ouvindo os testemunhos dos irmãos, ele não acreditava. Ele queria tocar em Jesus. Ele ouviu ali, claro, os seus amigos, os seus irmãos ali foram claros ao falar isso, ao falar, vimos o Senhor. Mesmo assim, ele não quis acreditar. Ele não estava junto naquele momento da primeira aparição. Tomé não quis acreditar. A sua primeira reação foi ser incrédulo, foi a incredulidade. E como Tomé ele era franco, honesto, ele falava mesmo, então ele expressou de uma maneira talvez até enfática, né, uma maneira até pesada talvez, que ele não acreditava se ele não tivesse provas sólidas. Ele precisava realmente ter uma prova sólida. Podemos até, sim, conjecturar que talvez esse momento dele querer essa prova seja por alguma aflição que ele estava passando pela morte de Cristo, ou até por um anseio de realmente ter essa certeza da vinda de Cristo, como retornando ressurreto. Mas, mesmo assim, ele teve incredulidade. Ele não teve fé. Ele não acreditou. E Tomé foi um daqueles que, antes de Jesus ir a Jerusalém, os outros discípulos falavam para ele não ir a Jerusalém, e ele falou assim para os outros discípulos, vamos morrer com ele. Tomé foi o primeiro a falar sobre isso, foi o que incentivou os outros. Mas essa incredulidade de Tomé, ele tem um propósito. Foi propósito de Deus, essa incredulidade. Pois dessa maneira, nós temos uma adição de mais uma prova da ressurreição de Cristo. Então, foi propósito de Deus. Deus, então, esse propósito não foi somente só para Tomé. Deus ali não estava trabalhando somente com Tomé, mas Ele também estava trazendo mensagem para nós, para que nós possamos acreditar através da vida de Tomé. Você tem aberto o seu coração para as obras que Jesus tem realizado na sua vida? Através dos irmãos? Será que nós temos dado ouvido aos nossos irmãos, aos testemunhos? Será que nós estamos dispostos a ver Jesus através dos outros? Para também que nós possamos também crer na nossa fé e nessa convicção? Não é errado você examinar cuidadosamente se a tua fé está alicerçada de forma correta ou incorreta, se uma doutrina que está certa ou não é errado isso. Nós precisamos tomar cuidado com essas doutrinas que às vezes são ensinadas de forma errada. Mas precisamos confiar nos nossos irmãos. Nós temos que examinar tudo cuidadosamente. Isso é correto. Devemos comparar, devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus. Somente o que vier de Deus, que vier do nosso Senhor, é que deve ser aceito. Mas os testemunhos dos nossos irmãos são importantes para a nossa fé. É através dele
que Jesus pode falar conosco também. Nos versos 26, diz assim: passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, se pôs no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Se os irmãos leram os versos anteriores, o 19 diante, você vai ver que da mesma forma, a porta estava trancada, Jesus aparece dentro, no meio deles, faz a mesma coisa. E ele vai logo falar com quem? Com Tomé. E fala: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então, uma semana depois, 8 dias depois, se nós lembrarmos, nós estamos hoje exatamente 8 dias depois de comemorarmos a ressurreição de Cristo. Então, se fosse pensar, trazer para o dia de hoje, é como se fosse acontecendo hoje. É como se o Senhor estivesse falando com Tomé exatamente hoje. Então, Jesus vem e volta para falar somente a Tomé. E o mais interessante é que ele vai falar que veio para ele, somente para falar com Tomé. Então, mostra aqui o cuidado que Jesus tem com cada um de nós. Mostra aqui que Jesus, ele cuida de cada um dos seus. Então, e dessa vez, né, a gente vê que eram 12 discípulos, um já não estava mais, que era Judas. Então, dessa vez, só estava, além dos outros, Tomé. A gente aqui, estou falando disso, pode ser que haja outras pessoas, outros discípulos no meio deles aqui. Mas dessa vez só mostra aqui que Tomé estava no meio deles. E Jesus vai a Tomé e confronta, dizendo: coloque aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Nessa ocasião, então, Jesus voltou para encorajar Tomé. O propósito de Jesus era falar diretamente com ele. Tomé, ele tinha vacilado na fé, assim como Pedro. Nós podemos lembrar na história que Pedro também fez isso, negou a Jesus 3 vezes. E Jesus também foi a Pedro. Desta mesma forma, Tomé, então, foi confrontado. Jesus, então, desafiou o seu discípulo duvidoso e incrédulo a tocá-lo e confirmar a sua ressurreição. Mas, nesse episódio aqui, não fala se Jesus realmente, que Tomé foi lá e tocou de verdade. A Bíblia não relata se Tomé teve que tocar para poder ver, para poder acreditar. Mas o importante também nesse episódio aqui é ver que o amor cuidadoso e o carinho de Jesus, ele estava sempre atento, ele está sempre atento a cada um de nós. Ele conhece as nossas fraquezas, ele vai ao nosso encontro. Jesus, então, mostrou a Tomé, e em vez de culpá-lo, em vez de trazer uma culpa para Tomé sobre a sua incredulidade, ele disse com amor, mas com firmeza, que não sejas incrédulo, mas crente. Nós precisamos ser crente. Nós temos que agradecer e louvar a Deus pelo seu amor e pela disciplina que ele nos dá. De certa forma, Tomé que estava sendo disciplinado. Nós temos que louvar a Deus, porque é através de disciplina que nós aprendemos. No verso 28 e o 29 diz: ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ao ser confrontado, Tomé, ele responde a Senhor, a Jesus ali: Senhor meu e Deus meu. E Jesus em seguida afirma, né, que ele precisou ver para crer. Mas felizes são aqueles que não viram e creram. Felizes somos nós, que não vemos a ressurreição, mas cremos na sua palavra. A fé não precisa ver para crer. Justamente é o contrário. Porque nós temos fé, é que nós cremos. Aí nós vemos isso.
Nós vemos o milagre de Deus através disso. Aqui nesses versos, nós vemos que o Tomé ele passa por um processo de convicção, um processo de reconhecer e confessar a Jesus como seu Senhor e Deus. Diante da presença de Jesus, Tomé, que havia assistido todos os milagres ali que aconteceu, Tomé esteve sempre com Jesus, mas agora havia um milagre diante dele para poder curar o próprio Tomé, a sua incredulidade. Jesus estava vivo e ele nem precisou tocar em Jesus, só o ver e já resolveu. Apesar dele falar que ele queria tocar, mas nem precisou. O texto não fala aqui se ele tocou. Tomé, então, creu, não foi porque tocou em Jesus, mas porque viu Jesus. Então, aqui Tomé disse diante de Jesus, que ele disse foi uma confissão. Nós precisamos confessar ao Senhor, como Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Essa confissão, ela se compara à declaração de Pedro, quando Jesus perguntou o que o povo pensava a respeito dele. E Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Nós precisamos reconhecer a divindade de Jesus, a divindade do Filho de Deus. Essa é uma confissão que nós precisamos fazer todos os dias. Precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Deus. Essa é a essência da nossa fé. Se, mesmo sem ver Jesus, devemos crer que Jesus é o Senhor Deus. Quando cremos assim, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Uma alegria que só Deus, só Jesus pode nos dar. Precisamos crer em Jesus. Ele é que dá todas as suas evidências através da sua palavra. Nós não precisamos tocá-lo, nós não precisamos vê-lo, mas precisamos ouvi-lo. E precisamos ouvi-lo através da sua palavra, através de testemunhos. Esse é o que nós precisamos fazer para que nós possamos ser bem-aventurados. Nós precisamos ter uma fé para que possamos crer em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Estarei orando. Pai querido, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, ó Pai querido, de forma que nós possamos ter sempre fé. Fé para crer em Cristo Jesus como o nosso único Salvador, Pai querido. Nós agora passaremos por um momento de ceia, Pai querido, onde nós vamos relembrar a ressurreição do seu Filho. Que nós possamos ter essa certeza, mesmo sem estar vendo, mesmo sem tocá-lo, mas confiamos na sua palavra, a sua palavra inspirada, que ele ressuscitou ao terceiro dia, por mim, pecador, por cada um de nós, pecadores, ó Pai querido. Muito obrigado por ter entregue o seu Filho Jesus naquela cruz por nós. Muito obrigado pela revelação que ele tem nos dado através da tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.